Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comia, bebia, casava e dava-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Veio o dilúvio e consumiu a todos, como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comia, bebia, comprava, vendia, plantava, edificava. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo, enxofre e consumiu a todos. Então, meus irmãos, essa palavra aqui ela é muito conhecida. Diz a palavra de Deus. Eu sempre gostei de falar da salvação, da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando eu nasci, eu estava com 2 anos quando se cumpriu a palavra da figueira, né? E eu estava só com 2 anos. Quando se cumpriu a primeira mensagem que o Senhor Jesus falou, que quando a figueira brotasse, e foi a hora que Israel, passou a ser nação. Então foi no ano de 1948. Então, meus irmãos, nós sabemos que a volta do nosso Senhor Jesus Cristo está às portas. Quantas pessoas estão tendo a oportunidade de salvação? Certa vez Jesus estava pregando numa cidade. Jesus não era de adorar também muitas pessoas não, que as pessoas às vezes acham, Jesus adorava. Meus irmãos, Jesus certa vez olhou para Pedro, todo mundo estava abandonando Jesus, e Jesus olhou para Pedro e falou, Pedro, tu não quer ir também não? E aí Pedro falou assim, mas eu vou para onde? Só tu tem a palavra de vida eterna, eu não posso te deixar de maneira alguma. Então, meus irmãos, Jesus não era assim de estar adorando não. E ele chegou na frente, Jesus, a cidade que ele mais operou milagres, e muitos milagres mesmo, paralíticos eram curados, e diz o texto da palavra de Deus, que Jesus ali na hora não ficou satisfeito com aquele povo não. Jesus falou assim, olha, se dentro de Sodoma e Gomorra tivesse os sinais que eu estou fazendo aqui nessa cidade, a cidade estava em pé até o dia de hoje, já não teria sido destruído. Então, meus irmãos, e ali ele falou, mas no dia do juízo final, aquela cidade vai levantar, haverá mais rigor para aquela cidade do que para vocês, porque vocês conhecem a palavra de Deus. Então, meus irmãos, hoje, a irmã já falou aqui, aprendeu, hoje nós temos facilidade. Eu lembro de um pastor, Hideki Takayama, ele pregava que antigamente, que a irmã até, a esposa do irmão falou aqui, antigamente era assim, era assado, né? Não podia ter televisão em casa, não podia ter isso, não podia ter aquilo. E aí o pastor Takayama diz assim, olha, uma coisa tem, é esse instrumento aqui que as pessoas não estão querendo dentro de casa, é esse instrumento aqui que vai anunciar a volta do nosso Senhor. Então, meus irmãos, e o tempo foi passando, já se passaram mais de 40 anos que o pastor Takayama falou. Então, meus irmãos, aqui, nessa mensagem aqui, eu gosto de falar pouco, né? E Sodoma e Gomorra foi destruída. Eu gosto muito dessa passagem aqui. Eu leio muito essa passagem. E diz a palavra de Deus que quando Ló escolheu Sodoma e Gomorra para ir para lá, porque Abraão deu a oportunidade a ele. Se você quiser ir para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. E quando, meus irmãos, muitas das vezes nossos olhos, os olhos carnal, nós vemos muitas coisas que não é de acordo com o coração. E ele olhou assim na campina, que o Jordão ficava para lá, e havia muito rio, e aquele rio desbocava ali perto de Sodoma e Gomorra, e ali tinha muito mato, verdinho, né? Aquela coisa linda, né? E ali cresceu logo o olho de Ló e falou, não, eu quero ir para lá. E ele foi, meus irmãos, para lá, e ele levou muitas pessoas com ele, e lá ele deu muitos lucros para o rei ali daquela cidade. Aí os irmãos vai vendo que quando nós escolhemos as coisas erradas, às vezes não vai funcionar. Ele ficou 5 anos ali naquela cidade, e diz a palavra de Deus que entrou 5 reis ali, tomou tudo que Ló tinha, e levou ele preso, e deu uma coça nele, e ali acabou com tudo. E um dos amigos de Ló fugiu, correu e chamou Abraão. Falou, Abraão,
corre lá porque o seu sobrinho, seu amigo está preso, está apanhando. E aí Abraão, na mesma hora, coisa boa é ter amigo, né? Abraão juntou lá mais de 300 homens, entrou dentro de Sodoma e Gomorra e tirou Ló. Mas Ló desobedeceu, ficou 5 anos. Depois, meus irmãos, veio a desobediência. Ló volta novamente para Sodoma. Ele falava com o tio dele, o meu futuro está dentro de Sodoma. E ele ficou mais 15 anos lá. E aí Deus não aguentou mais. Deus falou, eu vou destruir essa cidade aqui, eu já não aguento mais. Então, meus irmãos, Ló tinha muitos amigos. Eles tinham amigo, mas era amigo de Ló, mas não era amigo de Deus. O homem tem que ser amigo do pastor e tem que ser amigo de Deus, porque senão ele não vai ser salvo. Os irmãos entendam bem. Ló, eu não sei quantos homens tinha. Eu sei que quando ele foi para lá tinha umas 500 empregados. Ele dava tanto lucro para o rei de Sodoma e Gomorra, que teve um imbecil lá que queria matar Ló, e aí o rei falou, não mata ele não, porque ele dá muito lucro para nós aqui, ele tem uma plantação grande, tem bastante gado. Os irmãos vão vendo como é que é a situação, né? E ali, Deus poupando Ló naquela cidade. Ló tinha muitos amigos ali, e ali, para terminar, diz a palavra de Deus, que chega 2 anjos naquela cidade, e aí Ló na mesma hora conheceu os 2 anjos e levou eles para a casa dele, né? Vamos lá em casa, vou lavar seus pés, vou dar uma comida para vocês. E aí aqueles 2 anjos entram, né? Aquele capuz assim. Aí entra ali e começa a conversar. Deus mandou nós aqui para destruir essa cidade. E aí, meus irmãos, nós vemos que Ló tinha muito amigo ali, mas não tinha. Eles eram amigos de Ló, mas não eram amigos de Deus, né, meus irmãos? Não adianta nada eu ser amigo de aqui, irmão de Deval, se nós não somos amigos de Jesus, né? Jesus volta e nós vamos ficar. Foi o que aconteceu. Então, para terminar, aí diz que Ló estava ali, aí o anjo falou assim, tem mais alguém? Porque às 4 da manhã, mais ou menos, amanheceu o dia, nós vamos sair daqui. Junta uma roupa aí e tal. Você, suas 2 filhas, tua esposa. Tem mais alguém aí? Aí ele falou assim, tem 2 rapazes aqui, que é meus 2 futuros genros. Por isso que eu falo, meus irmãos, na última hora da destruição, os 2 jovens teve a oportunidade. Aí Ló saiu correndo, foi lá de noite e chamou eles dois. E ele estava lá na orgia, né? Na farra ali, farreando. E quando ele chegou, Ló falou com eles 2 assim, olha, o Senhor vai destruir Sodoma e Gomorra amanhecer. Aí eles começaram a debochar de Ló. Está escrito na Bíblia lá. Aí começou a debochar no capítulo 19 de Gênesis, né? E aí eles começaram a rir dele, debochar dele, que vai destruir nada, rapaz, você está ficando doido. E começaram a beber, e aí Ló foi embora. São os 2 jovens, foi a única pessoa dentro de Sodoma e Gomorra. Só teve esses 2 jovens que teve a oportunidade na última hora. Ninguém mais teve, nem os empregados de Ló teve essa oportunidade, mas os futuros genros dele teve a oportunidade. E hoje não é diferente não. Quantas pessoas estão tendo a oportunidade? Eu tenho 5 filhos, não tenho vergonha de falar não. Os meus filhos, tem um que está firme na igreja, foram criados dentro da igreja, mas a palavra de Deus diz assim, que quando a esposa de Zebedeu chegou para Jesus e disse assim, deixa que meus 2 filhos se assentam, uma à tua esquerda, uma à tua direita, e aí Jesus disse, não depende de mim, depende deles. Então, meus irmãos, eu tenho meus filhos, sempre criei num bom caminho. 4 não estão querendo saber de Jesus. Isso aí não é diferente, conforme foi nos dias de Ló. E isso aí, meus irmãos, nós não podemos julgar ninguém. Nós não temos direito de julgar ninguém. Porque nós sabemos que o ladrão na cruz ali do Calvário, faltava mais ou menos uns 10 minutos para ele morrer, porque a dor era muito suportável, e ele ali falou assim, Jesus, lembra de mim. E Jesus olhou para ele e diz assim, hoje tu estarás comigo no paraíso. Então nós não temos direito de julgar, nem eu posso julgar meus filhos, não posso julgar filhos de ninguém, porque veja bem, meus irmãos, às vezes na última hora, essas pessoas ainda podem se arrepender e ser salvos, né? Então aí Ló chegou,
E os anjos falaram, anda logo, vamos sair depressa. Aí deu de mão ali nas duas filhas, na esposa e foi. Mas a ordem do anjo era, não olhe para trás. E a esposa de Ló, meus irmãos, ela tinha um coração nas coisas do mundo, na roupa, na joia, entendeu? Porque ela tinha uma situação boa. Então, meus irmãos, ali, e a ordem era não olhar para trás. E diz a Bíblia que ela olhou para trás. E quando ela olhou para trás, ela virou uma estátua de sal, né?